Números capítulo 21, a partir do verso 4, vai dizer assim: Então, partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado? Por que temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Estenda a sua mão para cá, ore pela minha vida nesse momento, para que eu possa ser usado por Deus para falar com você, tá? Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está neste lugar. Pai, use a minha vida com graça, com sabedoria. Pai, abra a mente, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que eles possam compreender e entender, Pai, a palavra que o Senhor tem para entregar nessa noite. Senhor Jesus, esteja conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Esse texto de Números, ele é bem intrigante. Nós percebemos aqui algumas coisas que você pode ler de começo e falar assim: pô, mas serpente? Como assim serpente? Por quê? Por que pensar na serpente? Porque a serpente vai lembrar quem? Adão e Eva. A serpente que engana Eva. A serpente muitas vezes também lembra quem? Satanás. E pisará sobre a serpente. Então a serpente, ela é uma figura, vamos dizer assim, que remete a coisas más, as coisas malignas. Mas acontece algo muito interessante nesse texto, que o povo começa a reclamar de como estava a vida deles. Olha, está difícil, lá pelo menos tinha água, tinha pão. E muitas vezes nós somos assim também, bem ingratos, né? E ficamos pensando: não, mas lá era melhor, não, mas lá era mais gostoso. E ficamos desse jeito. E esse povo estava dessa forma. E o Senhor faz o quê? Envia serpentes. Serpentes abrasadoras que mordiam o povo e o povo morria. O povo morria lá, no meio do deserto. Aí o povo fica incomodado, né? Que daí começa a morrer gente, você fica com medo, né? Começa a morrer gente, você põe até máscara no rosto quando você está com gripe. Quando você vai sair, por quê? Porque senão o povo vai morrer. Então a gente começa a se cuidar. E o povo começa a ficar preocupado. Moisés, o que está acontecendo? O povo está morrendo? Será que é porque nós falamos mal de Deus, de ti? Ora aí, faz uma oração forte, para que isso não aconteça mais. E Deus dá uma estratégia para Moisés, Deus fala algo para Moisés, e Deus fala para Moisés assim: ó, vai lá e faz uma serpente abrasadora de bronze. E toda vez que esse povo vê a serpente abrasadora, aquele que foi picado, ele vai lá, vai olhar para a serpente e vai ser curado. Olha que interessante. Deus fez isso. Deus fez isso. Lá em Números capítulo 21, no versículo 4. Mas quando Deus faz isso, Deus é maravilhoso, que Ele não faz nada em vão. Ele já está aprontando para quem? Jesus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Quando aquele povo ia lá e olhava para a serpente, eles eram o quê? Curados. O que a serpente simbolizava? Morte, né? A serpente simbolizava a morte. E o que matava o povo? A serpente. Mas e o que curava o povo também? A serpente. Mas como assim? Não estou entendendo nada. Calma aí que eu vou explicar tudo para vocês. Vai juntando as peças aí. Jesus, ele morreu na cruz por amor à sua vida. A cruz, antes de Jesus, era sinal do quê? De morte. Quando Jesus morre e ressuscita, ela não é mais símbolo de morte, mas ela é símbolo de vida. Por isso que quando nós olhamos para Jesus, que morreu por mim e por você, nós não estamos mais olhando para a morte, mas nós estamos olhando para o quê? Para a vida. Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Mas lá naquela época não tinha Jesus. E o povo precisava ser curado. O que Deus faz? Se é a serpente que está matando, a serpente também que vai curar. E aí, você pode perguntar várias coisas, né? Uma das primeiras coisas que você pode perguntar para mim é assim: mas pastor, por que uma imagem de serpente curava o povo? Deus agora adora imagens? Não, Deus não adora imagens. Mas Deus ama imagens. Adorar e amar é diferente. Por que eu estou dizendo que Deus ama imagens? Quando você lê Êxodo, que ele cria a Arca da Aliança, o que ele faz? Em cima da Arca da Aliança, coloca 2 querubins, 2 anjos. Deus, ele é detalhista em tudo. Quando eu digo imagem, não estou dizendo mas ele gosta de arte. Ele gosta de coisas deslumbrantes. A terra é feia? O que Deus criou é feio? Tudo que ele criou é bonito, não é? Então ele gosta de arte. Ele gosta de criar coisas que simbolizam algo. Então quando nós olhamos para isso, nós percebemos que não é que ele adora imagens, mas é que ele criou aquela imagem porque na época, quando eles olhavam, eles eram curados. Mas não era para eles também ir lá e ficar adorando a imagens. Até quando eles começaram a adorar a imagem, essa imagem foi destruída. Lá em 2 Reis, capítulo 18, no versículo 4, vai dizer: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze, que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel que lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, que era um deus. Quando aquele povo começa a adorar aquela imagem, o que acontece? Ela é quebrada. Ela é jogada fora. Porque o propósito dela foi distorcido. O propósito dela não era adoração, era um caminho. O propósito dela era um caminho para quê? Para cura, para libertação do veneno da cobra. Amém? Então, eu quero que você agora abra sua Bíblia comigo. Vamos lá, vamos agora. Dei o pontapé inicial, agora vamos cabecear e fazer o gol. Abra lá, João capítulo 3. Tá voando aí. Agora vocês vão entender um pouquinho melhor. João capítulo 3, versículo 14 e 15. Alguém está reclamando, hein, Felipe? João capítulo 3, verso 14 e verso 15 vai dizer assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O versículo 15 ele é bem enfático, que ele diz: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Jesus que ele tem o quê? A vida eterna para nós. Ele tem uma vida com ele eternamente. E quando nós olhamos para Cristo, é isso que nós queremos para nós. É isso que eu quero para mim. Uma vida eterna do lado do Pai.
uma vida eterna junto com o Senhor, uma vida eterna junto com Cristo, uma vida eterna junto com Deus. E nós temos que buscar ter essa vida eterna cada dia mais com Jesus. Devemos buscar cada dia mais louvar o Senhor. Sabe, e para que ter vida eterna? Para que isso? 1 Tessalonicenses capítulo 4 vai dizer: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais do quê? Da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarde quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Jesus, a primeira coisa que deve morrer em mim, deve morrer em você, é o pecado. Quando aquele povo no deserto olhava para a serpente que causava morte, o que ela fazia? Curava aquele povo. Quando nós olhamos para Jesus hoje, o que nós vemos em Jesus? Eu vejo esperança, eu vejo vida, e eu vejo uma vida eterna. E muitas pessoas rejeitaram Jesus. Muitas pessoas rejeitaram, esse texto de Tessalonicenses diz isso. Muitos rejeitaram, mas não rejeitaram os homens que falam de Jesus. Rejeitaram o próprio Jesus. Mas por que Jesus é rejeitado? Pela dureza do nosso coração? Pelo desejo de viver uma vida pecaminosa? Pelo fato de não querer uma mudança de vida? Quando eu olho para a cruz, ela me remete vida. Quando eu olho para a cruz vazia, eu sei que Cristo não está mais ali. Eu sei que Ele ressuscitou, e Ele está me esperando, assentado à direita do Pai. Então, quando nós estamos indo para Jesus, nós sempre vamos com uma bagagem pecaminosa. Mas Cristo, Ele quer pegar você, arrancar isso de você e transformar a sua vida. Mas toda vez que você caminhar para a morte, você não deve olhar para a morte. Você deve olhar para onde? Para Ele, para a cruz. Não é porque eu aceitei a Jesus hoje, ou eu vivo com Cristo hoje, que daqui 5 anos eu já vou ter isso garantido na minha vida. Talvez com a circunstância, com as coisas, muitos abandonam a fé, abandonam a caminhada. Muitos abandonam porque às vezes fica difícil, ou porque somente cansou da rotina de igreja e tal. Mas quando vier esse desânimo, essa vontade de desistir, é nesse momento que nós temos que olhar para a cruz, olhar para Jesus, que morreu por nós e ressuscitou ao 3º dia. Algo que eu falo muitas vezes, em algumas mentorias que eu dou, alguns discipulados que eu dou, todo aquele que está em destaque, ele tem que tomar cuidado para que não caia. E só há uma maneira daquele que está em destaque não cair, quando ele olha de onde ele saiu. A nossa vida, você sempre deve olhar para o passado. Você sempre deve olhar para trás. Ver como você era e ver o que Deus te tornou hoje. Para que isso fortaleça o seu presente e direcione você para onde? Para um futuro melhor. Porque eu duvido a pessoa que olha para o passado e tem o desejo de voltar atrás.
Estou falando das coisas ruins. Mas às vezes nós queremos ver o nosso filho pequeno novamente, esses desejos assim, beleza. Mas eu falo daquilo que nos afasta de Cristo, aquela vida torta, aquela vida errada. Toda vez que eu penso em desistir, eu lembro, sabe do quê? Que todo dia à tarde, pegava eu e um amigo meu, pegava ali umas 50 gramas de pedra, de crack, escondia no corpo, descia para um rio, para ficar fazendo bula de droga. Ficar separando lá as pedrinhas. Ia lá no meio do mato, no meio do rio. Cara, e eu fico olhando, eu fico pensando às vezes, falou que loucura fazer essas coisas. Mas por quê? Se nós ficássemos na quebrada, se nós ficássemos lá onde nós morávamos, nós levava no mínimo 3 geral em 3 horas. Cada policial que parava, vai, mão na parede, mão na cabeça, revistava. Então nós se retirava no meio do mato, lá perto de um rio, e ia fazer essas coisas. E eu olho para isso na época, nossa, era menor, ficava, nossa, estava querendo. Mas hoje eu olho tudo isso que eu fiz, e eu dou graças a Deus. E eu falo, Senhor, obrigado pela minha libertação. Obrigado por quem eu sou hoje. E me conduza para o meu futuro, para que eu possa ser ainda melhor. Então, quando você pensar em desistir, meu irmão e minha irmã, lembre do que Deus te livrou e de onde Deus te tirou. Isso é muito importante para as nossas vidas. Quando esse povo olhava para a serpente, eles eram curados. E a serpente remetia o que para eles? Passado, porque eles haviam sido picados. Quando eles olham, eles são curados. E quando eles saem, eles não têm mais a dor. Quando você olha para Jesus, quando você vem para Jesus, você vem sempre com dor, sofrimento, angústia, depressão. Você não quer, muitos vêm arrastados. Sabe, muitos vêm sem querer, outros vêm por decisão. Não, eu quero ir lá. Mas eu nunca vi ninguém vir para uma igreja e vir para Jesus porque tudo estava bom. Eu sempre conheço pessoas que vêm porque ela quer uma mudança de vida. Porque hoje ela pensa num filho, porque hoje ela pensa na sua família, porque hoje ela pensa na sua saúde. E essas pessoas vão e buscam Jesus. E elas recebem a cura, recebem a libertação, recebem a vida eterna. Mas isso não vai te libertar muitas vezes das consequências dos seus erros. Por isso que você deve olhar para a cruz, para se fortalecer cada dia mais. Olhar para Jesus, para você se fortalecer cada dia mais. Jesus representa a vida eterna. E vida eterna é o quê? Morar com Cristo na eternidade. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, aqui na terra, nós temos que amar a Ele. Nós temos que louvar a Ele. Nós temos que andar com Ele. E nós temos que exaltar o nome dEle cada dia mais. Eu não gosto de usar a expressão, eu tenho que fazer um sacrifício. Eu tenho que pagar um preço. Eu particularmente não gosto dessa expressão. Porque o sacrifício já foi pago na cruz. O preço já foi pago por sangue. E hoje, se eu sirvo a Cristo, é porque eu amo a Ele. E para mim, eu aprendi assim, tudo que eu faço por sacrifício, tudo que eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu sou obrigado a fazer, sabe o que acontece? Você cansa. Você desiste. Você não quer mais. Sabe quando você é obrigado? Não, você é obrigado a fazer isso. Você não vai até o fim. Quantos aqui, seja sincero, abriram uma cartela de remédio, tomou até o fim com a ordem médica certinha, sem errar nem um minuto? Ninguém. Você sempre esquece do remédio. Você sempre passa da hora. Mas por quê? Porque aquilo é uma obrigação que você tem que fazer. Mas quando você ama, você não esquece. Um filho, uma mãe, um pai jamais esquecerá do seu filho, porque ele o ama. E Cristo é a mesma coisa. Se eu não sirvo a Jesus porque eu amo Ele, ao passar do tempo, sabe o que vai acontecer? Aquilo vai me saturar. E eu vou acabar abandonando. Por quê? Porque não é amor, é sacrifício.
E sacrifício, depois que queima, ele some, ele acaba. Então, não se sacrifique, não pague o preço, mas ame. Faça por amor, faça porque você ama fazer, faça porque você quer fazer. Eu vou vir aqui abrir a igreja para nós orarmos das 9 às 9h30 às 11, porque eu sei o que Cristo pode fazer através da oração. Pelo amor que eu tenho por Ele, eu sei o que Ele pode fazer. Então, se você quer experimentar esse amor, sentir esse amor, olhe para Jesus, olhe para a cruz e receba a mudança que Ele tem para a sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Pode se levantar. Pode ficar aí no seu lugar. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão aí no seu coração. Se você quiser orar, ora, meu irmão, nesse momento. Eu vou dar um tempinho para você orar, para você fazer a tua oração. Pode orar em voz baixa. Pode orar em voz alta, do jeito que você quiser. Mas eu quero pedir para você, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Talvez você possa estar pensando, pastor, mas é difícil mudar. É difícil a mudança. A mudança, meu querido irmão, ela é difícil mesmo. Contratar o caminhão, carregar o caminhão, descarregar, pôr tudo no lugar, é chato. Ninguém gosta de fazer isso. Mas 2 semanas depois, o que acontece quando você vê a casa bonita? Você fica feliz, você fica alegre, você fica contente. Talvez a mudança na sua vida, ela vai doer um pouquinho, ela vai ser chata. Mas eu te garanto que com o passar do tempo, as coisas vão ser melhores para você. Então, faça uma oração você mesmo onde você está. Sabe, entrega você o seu coração a Jesus. Entrega você o seu coração a Ele. Senhor Jesus, muito obrigado por essas vidas que aqui estão. Muito obrigado, Jesus, porque eu sei que tem pessoas aqui se reconciliando. Eu sei que tem pessoas aqui, Pai, buscando forças nas suas entranhas, buscando forças de dentro dela para ela pedir mudança. Senhor, toque em cada vida, toque em cada ser, toque em cada pessoa. Pai, conduzindo e levando eles a estar com o Senhor. Pai, conduzindo e levando eles a estarem contigo. Espírito Santo de Deus vai tocando no mais profundo, no mais íntimo desses corações, trazendo cura, libertação, transformação. Se você que nos assiste pela internet também, faça essa oração conosco. Mas não deixe a oportunidade passar. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Somente Ele pode transformar as nossas vidas. E muito obrigado, Jesus, porque o Senhor pode e vai transformar as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui declarando nosso amor a Ti, Jesus. E lhe pedindo, venha. Venha, Senhor, sobre nós. Derrame sobre nós o Teu amor, a Tua unção. Pai, e nos leve a estar cada dia mais contigo. Espírito Santo de Deus, somente Tu és maravilhoso. E a Ti, Jesus, eu rendo louvores. A Ti, Jesus, eu engrandeço. A Ti, Jesus, eu adoro. Pai, muito obrigado pelo Seu amor incondicional. Muito obrigado por essas vidas. Pai, toque em cada um deles, levando eles a estarem cada dia mais com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Se mantém em pé, eu quero já orar com você, encerrando este culto. Mas que você possa, meu irmão e minha irmã, olhar para a cruz, olhar para Jesus, e saber que o sacrifício já foi pago, o preço já foi pago, e Ele te ama, e está te esperando de braços abertos. Amém?